Dando continuidade aos nossos estudos, pessoal, eu tenho um cronograma aqui, numa quantidade de slides que são extremamente necessárias de terminar. Porque o que aconteceu? Está chegando o final do ano, nós temos mais umas 8, 9 quintas e acabamos. Aí vai ter um recesso no final do ano, começamos no outro ano. Então a gente tem coisa aqui que eu preciso acabar com vocês, para que não fique uma coisa lá para o outro ano. Então vai passar, tá? Então nessa função da questão da obsessão e depois reconhecer os espíritos, eu fiz um apanhado do livro e foi exatamente o que está no livro, eu peguei, porque tudo é necessário falar, tá? Então a gente tem que completar isso aí o mais breve possível para que todos possam compreender certinho, tá? Então, dando continuidade no item 261, como reconhecer os espíritos, vocês lembram que a gente estava falando da última vez? Bom, o último que a gente falou, tá, era o item 260, que igualmente se pode incluir a prova da identidade e a semelhança da caligrafia e da assinatura. Vocês lembram disso? Tá? Mas a melhor de todas as provas de identidade está ligada à linguagem e às circunstâncias fortuitas. O que isso nos diz? Como se expressa e conforme o assunto andar, se avalia a mensagem do Espírito, tá? Que está ali comunicando. Então, dando continuidade aqui no item 261, dir-se-á, sem dúvida, que se um Espírito pode imitar uma assinatura, também pode perfeitamente imitar a linguagem. De fato, pode. É exato. Alguns temos visto tomar atrevidamente o nome do Cristo e, para impingirem a mistificação, simulavam o estilo evangélico e pronunciavam à torta e à direita essas bem conhecidas palavras: em verdade vos digo. Então, o que acontece, gente? Naquela época, voltamos na época do Kardec, evocavam os espíritos para fazer a codificação do espiritismo, e alguns se apresentavam tais qual o Cristo, né? Uma vez que Kardec já tinha dito que o Cristo não iria estar incorporando nos médiuns, né? Porque isso é sem fundamento, tá? Então eles pegavam as palavras do Cristo e seguiam dizendo, para ver se passavam, tá? Mas é claro que Kardec, científico como ele lia as mensagens profundamente, avaliava, não passavam pelo crivo da razão, tá? Estudando, porém, sem prevenção o ditado em seu conjunto, perscrutado o fundo das ideias, o alcance das expressões, quando, a par de belas máximas de caridade, se veem recomendações pueris e ridículas. Fora preciso estar fascinado para que alguém se equivocasse. Sim, certas partes da forma material da linguagem podem ser imitadas, mas o pensamento não. Certo? Por isso que eu botei aqui uma cor diferente, porque foi uns momentos que eu achei muito esclarecedor, tá? Então, a linguagem pode ser imitada, mas o pensamento não pode. Tá, gente? Jamais a ignorância imitará o verdadeiro saber, e jamais o vício imitará a verdadeira virtude. Em qualquer ponto, sempre aparecerá uma pontinha da orelha. Então, assim, volto a dizer, não é o nosso caso hoje, mas o que é isso? É para nos alertar sobre aqueles espíritos que vêm nos centros espíritas, espiritualistas e também umbandistas, esteja aonde for que existir a incorporação do espírito elevado que vai falar, né, a propriedade que tem essa mensagem, porque tudo está na propriedade, tá? Em qualquer ponto sempre aparecerá a pontinha da orelha. É então que o médium, assim como o evocador, precisam de todas a perspicácia e toda a ponderação para destrinchar a verdade da impostura. Devem persuadir-se de que os espíritos perversos são capazes de todos os ardis e de que, quando mais venerável for o nome, porque falava muito naquela época nos nomes, São Paulo, São Pedro, e assim, São Francisco de Assis, e assim por diante, só grandes nomes, né, que estiveram na terra, se apresente, tanto maior a desconfiança deve inspirar. Certo? Bom, falamos sobre a identidade, e agora a gente vai conversar sobre como distinguir os bons dos maus. Tá, gente? Eu até peço, se vocês tiverem
a necessidade de trazer um caderno, ou quem tiver o livro dos espíritos e dos médiuns em casa, tragam para vocês irem grifando ali, escrevendo, fazendo umas observações, porque isso vai ser importante para vocês. Isso é muito importante para que vocês gravem, porque são realmente os livros dos médiuns, o livro dos espíritos, como a Gênesis e todos os outros, são muito complexos, né? Apesar de parecerem simples ao primeiro momento, eles se tornam complexos quando começa a estudar. Não é assim que é? Então, o que acontece? Se vocês tiverem, tragam um lápis e fiquem ali, ó, grifando aquilo que é necessário. Para quê? Para que vocês, gente, recordem, leiam. Esse momento do estudo é um momento muito importante para todos nós. Para que serve isso? Para nós não sermos ludibriados no nosso dia a dia. Vocês estão se dando conta disso? Então é muito, muito importante esse estudo para nós todos. Vai nos abrir os olhos. Coisas que passavam, não vão passar. Coisas que estavam acontecendo, a gente vai começar a cuidar. Quem está ao meu redor? Quem está me influenciando? Quem está excitando os meus pensamentos? Então é muito importante. Quem tiver os livros, tragam e anotem, porque é importante. Eu não vou cansar de dizer para vocês, principalmente vocês, que quase todos que estão aqui são médiums, muitos iniciantes estão começando uma caminhada, se descobrindo. Saber, começar a procurar, investigar é muito importante, para que não caia nessas artimanhas que cegam os médiuns. Para nós que estamos começando agora, é muito complicado, eles estão muito atentos. Os nossos próprios companheiros, que não nos querem bem, eles estão muito atentos à nossa caminhada. Então, como é que tu vai te livrar agora? Tu quer te livrar agora? Não, tu viveu uma vida inteira, tu me colocou nesse embate que eu me encontro agora? Não, tu não vai sair. Então é importante que vocês anotem, que estudem e que busquem o conhecimento, tá bem, gente? Então agora, dando continuidade ao estudo aqui, então como a gente vai distinguir os bons dos maus espíritos, tá? Então lá no livro diz assim: se a identidade absoluta dos espíritos é em muitos casos uma questão acessória em sem importância, o mesmo já não se dá com a distinção a ser feita entre os bons e os maus, certo? Todos nós já falamos sobre isso, e todos aqueles estudiosos sempre dizem, né? O que importa é a mensagem, não quem está dizendo. Ok. Agora, o que importa, se quem está dizendo é bom ou mal, isso importa. É ou não é? Isso aí sim, realmente nos importa saber. Porque é por isso que nós estamos aqui. Tá, meus amigos? Pode ser-nos indiferente a individualidade deles. Suas qualidades, nunca. Um pode ser mais sério, outro mais amável, outro talvez um pouco mais sisudo, mas a qualidade de ser bons, isso tem que ser sempre. Ou seja sério, ou seja sisudo, ou seja mais caridoso, mas a qualidade de ser um bom espírito tem que ser em todos. Certo? Pegaram isso aí? Os espíritos em geral admitem 3 categorias principais. Isso aqui, ó, eu peguei e nós estamos estudando o livro dos médiuns, eu fui lá no livro dos espíritos e catei todas as informações que coloquei aqui para a gente bater em cima disso, tá? Os espíritos em geral admitem 3 categorias principais, ou 3 grandes divisões. Na última, a que fica na parte inferior da escala, estão os espíritos imperfeitos, caracterizados pela predominância da matéria sobre o espírito e a propensão para o mal. A da segunda se caracteriza pela predominância do espírito sobre a matéria e o desejo de fazer o bem. Tá? São os bons espíritos. E a primeira, finalmente, compreende os espíritos puros, os que atingiram o grau supremo da perfeição. Por que eu não destrinchei isso agora? Porque nós vamos conversando agora, porque dentro de cada categoria dessas tem um infinito grau. Tá? Então a gente vai conversando. Então lá no próprio livro dos médiuns diz assim, ó, verificar grau das escalas dos espíritos, livros dos espíritos, número 100. Eu fui lá, peguei e trouxe para a gente conversar, tá bem? Então, aqui nós vamos falar agora sobre a terceira ordem, espíritos imperfeitos, tá? Isso aqui é muito importante a gente saber. Quais são as caracteres deles, tá? Predominância da matéria sobre o espírito, materialismo total, certo? Propensão para o mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as paixões que lhes são consequentes.
tem a intuição de Deus, mas não o compreende. Tá? Então a gente vai falar agora. Então nos imperfeitos, a 10ª classe tem os espíritos impuros. Então a gente vai falar de cada um deles, tá? Até chegar à primeira. Nos espíritos impuros, a predominância da matéria sobre o espírito, propensão para o mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as paixões que lhes são consequentes. Tem a intuição de Deus, mas não o compreendem. Nem todos são essencialmente maus. E aqui, quando falou que nem todos são essencialmente maus, eu me lembrei que os estudiosos da época nos falam que os espíritos com grande poder maligno já foram, a maioria, tirados do planeta, já não tem mais contato no nosso planeta, restam alguns, certo? Então a gente tem que ficar bem claro isso. Espíritos de grande maldade, aqueles grandes magos negros, né, são muitos poucos que restam hoje no planeta. Ainda existe. E muitos outros foram retirados, já foram encaminhados, cada qual ao seu lugar, né, de merecimento conforme as suas obras. Tá bem? Em alguns há liviandade, em reflexão e malícia do que verdadeira maldade. Uns não fazem o bem e nem o mal, mas pelo simples fato de não fazerem bem, já denotam a sua inferioridade. Mais uma vez nos esclarece. Eu não prejudiquei ninguém, certo? Mas também não ajudei. Foi a mesma coisa que ser prejudicado. Não caminhou, não ajudou, não buscou, não quis fazer o bem. É como se fosse um mal no prato. Não quero me envolver, certo? Outros, ao contrário, se comprazem no mal e rejubilam quando uma ocasião lhes depara para praticá-lo. São aqueles espíritos que, a qualquer brecha, não perdem o tempo e atuam da forma que sabem fazer. Tá? Nas manifestações dão-se a conhecer pela sua linguagem a trivialidade e a grosseria nas expressões. Nos espíritos, como nos homens, é sempre indício de inferioridade moral, se não também intelectual. Suas comunicações exprimem a baixeza de seus pendores e, se tentam iludir, falando com sensatez, não conseguem sustentar por muito tempo o papel e acabam sempre por se traírem. Então, o que nos diz os espíritos imperfeitos? Que por mais que eles tentem mostrar, não vão conseguir se manter no pedestal que se colocam. Então, eles vão mostrar realmente quem são e para que vieram. Tá? Esses estão lá na última classe. Realmente são aqueles que se comprazem na maldade, porém nessa classe tem aqueles que mais são levianos do que pela própria maldade. Porque eu acredito, meus amigos, que nós conhecemos a maldade do ser humano encarnado aqui. E a gente fica horrorizado com determinadas situações, né? Então, eu acredito que nesse momento encarnado nós não conhecemos o que é uma maldade de fato. O que é um espírito que se compraz em fazer a maldade. Então, graças a Deus que nós não tenhamos contato nunca com um irmão desse, né, que está tão impregnado nesse ser, porque deve ser realmente terrível. Certo? Alguma dúvida aqui? Não? Então vamos lá. Nona classe. Os levianos são ignorantes, maliciosos, irrefletidos e zombeteiros. Mete-se em tudo. A tudo respondem sem se incomodarem com a verdade. Então tu vê que aqui é muita brincadeira. Eles gozam, eles brincam, eles riem das situações. Se forem evocados, eles vão mentir, porque eles não estão se importando com o que vai acontecer. Certo? Gostam de causar pequenos desgostos e ligeiras alegrias. Por que eu grifei ligeiras alegrias? Porque às vezes pode acontecer que o Espírito diz, não, tu vai alcançar determinada coisa, e a pessoa de fato consegue alguma coisinha, mas instantaneamente já perde de novo. Então ele consegue causar uma ligeira alegria, mas ao mesmo tempo já é retirado porque está errado. Mas para iludir e conquistar aquela criatura que está envolvida com ele naquele momento. Tá? De intrigar, de induzir maldosamente em erro por meio de mistificações e de espertezas. Certo? Temos os levianos na nona classe aí.
Então aqui, na 8ª classe, nós temos o pseudo-sábios. Dispõe de conhecimento bastante amplo, porém, creem saber mais do que realmente sabem. Tendo realizado alguns progressos sobre diversos pontos de vista, a linguagem deles aparenta um cunho de seriedade, de natureza a iludir com respeito às suas capacidades e luzes. Mas, em geral, isso não passa de reflexo dos seus preconceitos e ideias sistemáticas que nutrem na vida terrena. É uma mistura de algumas verdades com erros mais poupudos, através dos quais penetram a presunção, o orgulho, os ciúmes e a obstinação, de que ainda não puderam despir-se. Então, o que acontece aqui, gente? A gente nota que desde que foi feito, o Kardec fez, ele foi bem claro. Ele deixou bem claro, está tudo bem claro no livro. Se algum dia, alguma entidade falar e nós investigarmos através da base do Kardec, a base do Espiritismo, nós vamos encontrar o problema onde está. Se realmente é verdadeiro, se não for, nós temos como descobrir. Por isso que eu digo para vocês, peguem os livros, estudem, grifem, mas grifem mesmo, anotem, atenção, importantíssimo. Isso é muito importante para que a gente grave, porque nós sabemos que o nosso cérebro ele tem que ler quantas vezes? 3, né? No mínimo é 3. Para poder ler e gravar tem que ser 3 vezes. Então é interessante que é no mínimo 3 vezes. Então para estudar tem que estar sempre estudando esses livros. Certo? Pode falar, Paulo. Eu disse que os espíritos da 9ª classe, eles gostam de se envolver muito, não quero dizer que na sua totalidade, mas quase sempre com os cartomantes, porque normalmente as pessoas procuram músculos que muitas vezes são criados. Não que o cartomante assim não fala, mas eu acredito que esses espíritos dessa classe interferem muito. Paulo, sobre isso aí, é muito perigoso, porque tem que saber os espíritos que estão à sua volta. Exato. É ou não é? E bem, nós sabemos, depois de estudarmos, que o futuro, ele é visto até determinado alcance, se aquilo que for descoberto não vai alterar a tua caminhada na Terra. Nós sabemos disso. Então esse alcance dos irmãos, os oráculos, né, é muito limitado. E além de ser muito limitado, nós temos as questões do quê? De quem está à volta. Não sabemos quem está na volta. Então isso é muito complicado. Por isso que não dá para levar como verdade. Até porque, muitas vezes, as pessoas são enganadas porque surge uma verdade, mas no meio daquela verdade vem muitas outras questões para a gente ser enganado. As pessoas são enganadas que gostam de usar. Tá certo. Alguém gostaria de falar mais uma coisa? Bom, gente, então na 7ª classe nós temos os neutros. Nem bastante bons para fazer o bem e nem bastante maus para fazer o mal. Tá? Pendem tanto para um lado como para o outro e não ultrapassam as condições comuns da humanidade, quer no que concerne à moral, quer no que toque na inteligência. Apegam-se às coisas deste mundo, de cuja grosseiras alegrias sente saudades. Então, como eu disse, eles são neutros, né? E eles realmente sentem muita saudade do que vivenciaram aqui na Terra. Não estão desprendidos, né, gente? Mas só em não fazer o bem já estão causando um dano a eles mesmos. Certo? Eu quero deixar uma coisa para vocês assim. O que a gente está estudando aqui, eu estou lendo, vocês não vão gravar isso agora. Vocês precisam voltar e estudar. Porque eu estou lendo para vocês aqui, para a gente saber a sequência de trabalho.